Você tem, no seu campo profissional, por exemplo, você acreditar que a sua missão é fazer aquele papel ali direitinho. Se você tiver uma missão maior, você acredita que você é um instrumento do bem, por exemplo, é a sua missão. Ou se você acredita que é importante cumprir com o seu dever, porque é legal isso, é lei, também é a missão. Se você tem a missão de ser um bom filho, ou um bom pai, ou uma boa mãe, um bom irmão, é a missão. Você pensa nisso como missão. Agora, você tem uma missão grandiosa, também uma missão. Isso se está de acordo, o seu objetivo, se está de acordo com isso. Se ele está casando com isso. Porque se não tiver, não vai ficar legal. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa está dentro dos princípios dela ser honesta. E, de repente, ela recebe uma proposta que tem um pouquinho de desonestidade ali. E não vai ficar legal. Se dentro da missão do que ela acha que ela é o ser humano dela, não deve ser, ela não vai ficar legal com aquilo, ela vai se sentir culpada depois. Tem outros que não tem. Para ele é só o objetivo e não tem esse negócio de honestidade. Aí é outro caminho, né? Também é importante quando a pessoa tem a ideia da espiritualidade. Muita gente não tem, mas tem muita gente que tem. Então, se você for alinhando o seu objetivo está de acordo com o seu ambiente, seu objetivo está de acordo com o seu comportamento, e seu comportamento está de acordo com o seu objetivo, com as suas capacidades, com as suas crenças, com o seu eu, da maneira que você pode conceber e entender, se você tiver o espiritual, com o espiritual está de acordo com a sua crença, com a sua sensação do que é espiritual. Esse espiritual ainda entra, ele poderia entrar outras coisas também nesse mesmo nível, que seria assim, está de acordo, por exemplo, com a sua família, está de acordo com a sua profissão, está de acordo com a comunidade que você vive, com o planeta, e com o mundo, com o universo, vai para o espiritual de novo. Né? Se está casando com tudo, tem um termo da neurolinguística que eu gosto, pergunta se seu objetivo é ecológico. É ecológico? É ecológico para você? É ecológico para os seus? É ecológico para os outros? Porque tem muito objetivo que não é ecológico. E nós temos muitos exemplos disso. Tem objetivos que são extremamente gananciosos. Então, se ele tiver alinhado com todos esses níveis de percepção, ele é um bom objetivo. Se tiver tudo de acordo ali, é um objetivo que você vai fazer ele, pelo menos você vai estar sentindo uma limpeza para chegar nele. Então é importante essas coisas, porque muitas vezes a gente não pensa nessas coisas, né? E tem pessoas que não precisam realmente pensar, que elas já têm isso implícito nelas. Tem pessoas que são geniais nessas coisas mesmo. Mas outros precisam. Eu sou uma pessoa que preciso pensar um pouco nisso. E outras pessoas precisam também. E é importante, quem precisa, reconhecer que precisa para saber mais o que é da vida em cada situação, né? Para saber se o que eu quero é legal para mim, para as pessoas, se eu saber se eu posso conseguir. Porque eu quero frisar de novo essa questão, porque geralmente as pessoas que procuram esse tipo de coisa estão procurando para trabalhar grandes coisas. E isso eu quero dizer de novo que eu acho que é um tanto quanto ilusório. Um dia eu disse isso, uma outra pessoa disse assim, mas não pode ser uma crença isso que você está falando? Eu falei, pode ser, mas são raríssimas as pessoas que conseguem grandes objetivos de uma vez só. De uma vez só. Geralmente elas lutam por aquilo. E mesmo aquelas que conseguem de uma vez só, geralmente lutaram para chegar naquela condição. Eu tenho uma crença assim, que tudo que acontece na vida da gente, de alguma forma a gente permitiu, de alguma forma a gente abriu possibilidades para aquilo. E muitas vezes a gente reclama muito, né, de algumas coisas que aconteceram, e só vê o lado de fora, só vê que o outro está errado, e que o outro fez isso, o outro fez isso. E a gente faz essas coisas mesmo. Quando você volta para você mesmo, por que é que eu reagi dessa forma? Por que é que eu senti como eu senti? E vai estudar isso, sem a pretensão de querer saber tudo de uma vez, começa a ter essa maior força. Outra coisa que dá muita força também, dentro da minha crença de trabalho, que dá muita força para você conquistar seus objetivos e para você seguir seu caminho na vida, é se apropriar daquilo que é seu. Eu quero dizer assim, por exemplo, geralmente quando temos algum sentimento que não é agradável a nós, geralmente tentamos mandar ele embora, queremos, e isso é verdade mesmo. Isso também é uma coisa que nem sempre funciona. Quantos de nós tem algum sentimento que durou muito tempo, uma repetição de coisas na vida e não conseguiu mudar? Todos nós temos coisas que nós ainda não conseguimos mudar em nós. E, às vezes,
uma coisa interessante, quando você não está conseguindo uma meta, um objetivo consigo mesmo, uma coisa interessante é fazer o contrário, batalhar para aceitar aquilo ali. Procurar ver o que aquele sentimento está querendo dizer para você. E se você conseguir fazer isso, se você, na hora de um sentimento, um medo, ou de uma angústia, ao invés de mandar embora logo, ficar um pouco com aquilo, ficar sentindo aquilo, pode ser uma coisa até esquisita isso, mas você está se apropriando de um lado seu que está querendo se manifestar de alguma forma. E ao invés de você mandar esse lado embora, você está permitindo. Através de trabalhos terapêuticos, você pode fazer regressão, descobrir as causas, ou não, ou apenas sentir, amadurecer, deixar aquele sentimento existir. Quem nunca fez isso e quiser experimentar, insistir um pouco, vai perceber, talvez não da primeira vez, vai perceber que isso traz uma integração maior consigo mesmo. Então, eu estou falando um pouco também do contrário, né? Tem coisas que a gente ainda não conseguiu, às vezes é legal aceitar um pouco, relaxar um pouco também, né? Não achar que vai conseguir tudo que quer assim, na vida, assim, de bombejada, porque nós sabemos que não é assim. Tem uma vez uma pessoa me perguntou uma coisa assim, que eu vi que estava muito difícil para ela, e veio uma inspiração assim, para mim na hora, eu achei legal. Essa inspiração veio baseada, não foi nem minha, assim, veio baseada numa coisa, numa leitura que um amigo fez para mim, de um livro que eu ainda não li, mas o livro se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. E eu achei muito interessante uma leitura que ele fez, que a leitura era assim, uma leitura que falava de algo assim, de uma pessoa que tentava, não lembro exatamente as palavras, mas que estava caminhando numa rua e ele caía dentro do buraco. Aí ele caía dentro do buraco e reclamava do buraco. Ele falava assim, puxa, de novo nesse buraco, que horrível, esse buraco não devia estar aqui, que coisa, e reclamava, que dificuldade, e conseguia, lutava e conseguia sair. Aí ele continuava andando e caía dentro de um buraco de novo. E ele reclamava de novo, nossa, será que eu vou conseguir sair desse? Esse é maior do que o outro e tal, e reclamava, saía e continuava andando e caía dentro do buraco de novo, dentro do outro buraco. Quando ele caía, era aquela reclamação de novo, ele reclamava outra vez, xingava o buraco, xingava a vida, xingava ele mesmo, ele e tal. Saía do buraco, aí passava um pouquinho, caía no outro buraco, aí reclamava de novo. Chegou num ponto que ele já estava cansado de cair em buraco. Aí um dia, lá pelo não sei quantos buracos que ele tinha caído, quando ele caiu no buraco, ele sentiu uma sensação diferente. Ele reconheceu que tinha caído dentro do buraco, e a culpa, a responsabilidade era dele. Ele que não tinha visto o buraco, ele que caiu dentro do buraco. E quando ele disse isso, aí o livro fala, né, que ele sai do buraco e vai passear na outra rua. Aí eu gostei daquilo, eu fiquei pensando naquilo, né? E uma vez uma pessoa estava numa situação difícil assim, para mudar, veio uma intuição, assim, eu falei para ela assim, você vai tentar e não vai conseguir. 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 Você vai tentar e vai conseguir. Isso foi muito legal, ela recebeu de uma maneira muito interessante, porque seria o jeito. E foi muito interessante porque ela deu uma virada ali, do jeito que ela captou isso, porque ela não aceitava a dificuldade dela. Ela não aceitava que para ela era realmente difícil aquela mudança, né? Então eu quis trazer esse assunto dentro de uma compreensão assim, puxada um pouco porque eu acredito que é espiritual, ou vendo isso dessa forma mais ampla, né? O que a gente quer para a gente, né? E isso aí é um tema que eu me considero um aprendiz disso, tanto quando se fala de trabalhar, transformar as coisas, quanto também de aceitar. Mas que quando a gente batalha esse tipo de coisa, traz algum benefício para a vida da gente. Mesmo que todos nós tenhamos nossos defeitos, e temos, mas podemos viver melhor, eu acredito nisso. Eu aproveitar essa oportunidade, para as pessoas que estão me vendo pela televisão, eu estou lançando um curso que chama Leader Process. É um curso para trabalhar medos, pânicos, fobias, timidez. É um curso bom para empresas que têm funcionários que trabalham em relações públicas, que trabalham com o público.
E também eu trabalho com técnicas de regressão de memória, dentro desse conceito, que tem os dois lados, o conceito conflituante, o lado que procura uma cura, uma mudança, e o lado que tem o problema. E, ao invés de mandar embora aquele lado que tem o problema, a ideia de entrar em contato, a ideia de conhecer, permitir que a pessoa cresça naquele lugar ali onde está aquele trauma, e permitir uma integração, não mandar embora. Porque, geralmente, aquele lado que está traumatizado tem uma criança interior ali. Tem uma criança interior que precisa crescer, precisa de amor, precisa de carinho. Ela não precisa de ser mandada embora, ela não quer ser mandada embora. Ela precisa de carinho, de amor, de atenção, que é a nossa criança interior, para poder crescer e para poder a gente se integrar com a gente mesmo, para a gente poder mais ser um só. E dentro disso, assim, é interessante observar o quanto nós somos várias pessoas e precisamos de ser um só. E o quanto mudamos nosso sentimento durante o dia, o quanto mudamos nossas sensações. Basta você sair de casa e observar como é que você se sente. Às vezes você está ouvindo uma música legal no carro e você está se sentindo bem, o cara te dá uma fechada, você fica... Eu adoro falar uma bobagem, fica puto da vida. E depois você chega no trabalho, aí tem um telefonema de uma pessoa legal, você fica satisfeita de novo. E depois você está satisfeito com você, porque seu chefe te fez um elogio, mas a hora que você olha no espelho, acha que sua barriga está grande e fica insatisfeito. E você faz uma promoção enorme para você fazer ginástica no outro dia, e no outro dia você está com preguiça e deixa para a semana que vem. E todos nós fazemos isso em algum nível. E isso atrapalha muito o que a gente quer da vida. Uma coisa interessante é essa auto-observação, né? Observar a si mesmo, sentir o que está sentindo, é uma coisa que eu recomendo no meu trabalho, sinta o que está sentindo. Uma vez uma pessoa me perguntou, ela estava num processo assim, melancólico, assim, ela perguntou, me diga alguma coisa. Eu falei, não tem nada para te dizer nesse momento. Ela falou, me diga alguma coisa. Eu falei, mas nesse momento não tem nada para te dizer. Ela insistiu, eu falei, então eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar 3 recomendações. Ela falou, quais são? Eu falei, a primeira, sinta o que está sentindo. A segunda, sinta o que está sentindo. E a terceira, sinta o que está sentindo. Para você poder estar mais com você, para você poder ter essa capacidade de se conhecer melhor. Então, voltando ao que eu estava falando, eu estou promovendo este curso. Então, se algum empresário quiser contactar comigo, eu vou deixar o telefone daqui a pouco. Se pessoas pelo Brasil quiserem promover cursos para trabalho de medo, fobia, timidez, falar em público, nessa área, cursos intensos, cursos que podem mexer realmente com a pessoa, não há promessa de cura de pânico no final de semana, que isso é impossível dessa forma, mas melhorias, trabalhar timidez, trabalhar medo de crítica nesse sentido, podem contactar comigo. E também eu tenho intenção, fora de Brasília, de dar treinamento para terapeutas na área de regressão de memória, para a cura do pânico e para a cura de fobias também, pânico e para outros tipos de problema. Então, as pessoas que se interessarem, também atendo no meu consultório, aqui em Brasília. O número do meu telefone é 364 3034. O prefixo de Brasília é 61, o telefone é 364 3034. Eu agradeço muito às pessoas que estão me ouvindo, e a minha intenção com essa palestra é divulgar meu trabalho e na crença, no meu objetivo, que nós todos podemos viver melhor. Muito obrigado.